Amorecos da Pro, chegamos então nesta aula 3 deste módulo, em que a gente vai juntar as informações da aula 1 e da aula 2 e vai ver que fica bem mais fácil da gente entender quando a gente vem com essa base, com esse preparo todo. Então, a gente vai conversar agora sobre o uso do partograma para fazer o diagnóstico das distócias. E aí eu queria ressaltar para vocês que eu fiquei bastante reflexiva em relação a como abordar essa temática, considerando que a gente tem questionamentos em relação ao partograma tradicional, né? A OMS traz isso com muita clareza e quanto mais se estuda a fisiologia do parto, mais a gente entende que adaptações são necessárias. Porém, não dá para não falar do tradicional. Por quê? Porque ele é a base de registro na maioria das maternidades. Então, a gente vai conversar sobre esse diagnóstico no partograma, através do partograma tradicional, mas eu vou trazer algumas ponderações importantes conforme a gente for conversando, certo? Na aula 2, a gente conversou então sobre as distócias do ponto de vista de causas. Então, a gente entendeu que quando a causa é a contratilidade, a gente está falando de uma distócia funcional, a gente entendeu que existem questões ósseas e de partes moles que podem levar a uma distócia de trajeto, e a gente entendeu que não é só tamanho fetal, mas outras questões associadas à situação, à apresentação, à variedade de posição, podem impactar nessa evolução do parto, levando a uma distócia, que pode ser corrigível ou não. Então, independente da gente estar analisando o partograma tradicional ou o registro sugerido pela OMS em 2020, é fundamental que a gente tenha em mente que a gente tem que ter mais flexibilidade em relação ao tempo de duração de cada estágio. Então, a gente não deve ficar engessado naquele 1 centímetro por hora da fase ativa. É óbvio que isso é um norteador, né? Mas aí a indicação de uma conduta mais agressiva, resolutiva, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, porque a gente sabe que existem questões individuais e que essa fisiologia é mais complexa do que 1 centímetro por hora, né? Outra coisa, a gente tem que prestar atenção nos sinais de progressão do encaixe fetal. Então, avaliar a descida, a rotação da apresentação, para a gente ter certeza de que este movimento está fluindo adequadamente, né? E é fundamental um bom monitoramento do bem-estar fetal e materno, tá? Então, esses são pontos que a gente tem que ter em mente, independente de qual é o registro que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação de trabalho de parto. A pelvimetria, pessoal, que é aquelas medidas, aquela avaliação da pelve que a gente faz antes do trabalho de parto, ela não é recomendada para predizer distócia de trajeto ou de desproporção cefalopélvica. Então, somente a prova de trabalho de parto é que pode fazer essa avaliação. Então, de novo, eu vou reforçar uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente vai conversar sobre como fazer esse diagnóstico das distócias no partograma tradicional. Tá? Porque vocês vão encontrar esses partogramas, ele é uma forma válida de registro que tem sim seus questionamentos, tá? Então, a gente vai aprender como é que a gente faz esse diagnóstico ali. Porém, eu quero muito, muito, muito que vocês estejam atentos à necessidade de reflexão em cima desses diagnósticos, tá? Então, a gente vai aprender como a gente faz o diagnóstico, a gente vai aprender algumas medidas que a gente pode tomar para corrigir eventuais distócias, mas toda vez que a gente for pensar em adotar uma medida mais agressiva, a gente vai usar do bom senso, da reflexão, do nosso conhecimento atual sobre a fisiologia do parto e vai avaliar se está realmente fora do esperado e se esta mãe e esse bebê estão em risco potencial para tomada de decisões mais agressivas. Tudo bem? Combinado desde já? Então, bora! Vamos falar um pouquinho das distócias no partograma clássico, tá? Então, eu posso ter uma distócia funcional por hipoatividade, como a gente já viu, que é aquele trabalho de evolução lenta por contrações ineficientes, ou o oposto, por hiperatividade, em que eu não tenho obstrução, eu vou chamar de parto tactóxico, ou aquelas em que eu tenho obstrução, tá? O que mais que a gente pode diagnosticar no partograma? Aquelas distócias de dilatação, então eu posso ter uma fase ativa prolongada ou uma parada secundária da dilatação, e posso ter as distócias de expulsivo, eu posso ter um expulsivo prolongado ou uma parada secundária da descida. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um raciocínio aqui. Veja,
Quando eu estou falando de uma distócia funcional por hipoatividade, em que eu tenho trabalho de parto de evolução lenta por contrações ineficientes, eu olho para o lado e vejo a fase ativa prolongada, ela é a manifestação disso daqui. Então, a fase ativa prolongada recebe esse nome, mas ela tem como causa uma hipoatividade uterina, tá? A gente vai falar disso com mais detalhes. O expulsivo prolongado, ele também tem como causa uma contratilidade não eficiente, tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Estas distócias de dilatação, elas são diagnosticadas exclusivamente no período de dilatação, no primeiro período clínico do parto. E essas distócias de expulsivo, então, são diagnosticadas no segundo período do parto, no período expulsivo. Se a gente tiver isso em mente, vai ficar muito mais fácil da gente identificar as nossas distócias quando a gente está analisando um partograma. Vamos começar então falando das distócias de dilatação, ou seja, daquelas que são diagnosticadas no nosso partograma tradicional antes da dilatação completa, independente da altura da apresentação. Tá? Então, a primeira que a gente vai comentar é a fase ativa prolongada. Então, a gente já conversou e lembra que no partograma tradicional, ele foi montado considerando a velocidade de dilatação na fase ativa de 1 centímetro por hora. Tá? Então, entende-se que eu tenho uma fase ativa prolongada quando essa dilatação ela é progressiva, mas ela é numa velocidade menor. Ou seja, analisando o partograma tradicional, ela vai cruzar a linha de alerta, tá? Qual é a principal causa? São contrações, ou em número ou em qualidade insuficientes, ou seja, eu tenho uma distócia funcional levando a isso, tá? Como é que eu corrijo? Movimentação da gestante, postura verticalizada, alívio da dor. Se não melhorar, eu posso fazer amniotomia ou prescrever ocitocina. E aí, pessoal, a primeira ponderação que eu faço para vocês é assim: a gente tem isso como um norteador e é a forma que a gente faz esse diagnóstico no partograma tradicional. Tá? Só que, como a gente já conversou várias e várias vezes, a gente sabe que essa duração da fase ativa ela não é tão engessada e que de 1 centímetro para outro eu posso ter um tempo muito maior de espera de dilatação, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. A gente pode dizer que tem esse diagnóstico neste partograma, mas quando a gente vai indicar uma conduta, a gente tem que ser um pouco mais parcimonioso, pensar um pouquinho mais, refletir, considerando a fisiologia aí de todo esse processo de parturição, tá? Mas é assim que a gente faz esse diagnóstico no partograma tradicional. É isso que é o norteador desse diagnóstico, que é isso que a gente está discutindo aqui, tá? Várias dessas figuras que eu vou usar aqui para ilustrar foram tiradas da primeira edição do Tratado da Febrasgo, tá? Veja o que eu tenho aqui, é só um pedaço do partograma, que só está mostrando a progressão da dilatação e da descida, tá? Mas olha o que eu vou olhar, se eu não atingir a dilatação total, significa que eu ainda estou na fase ativa da dilatação, né? Então, é uma distócia de dilatação. Aí eu vou olhar aqui, ó, e o que eu esperava? Que eu tivesse 1 centímetro de dilatação por hora. Essa é a velocidade preconizada no partograma tradicional, através daqueles estudos de Friedman, né? Só que aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma dilatação progressiva, ela não parou de dilatar em nenhum momento, só que ela é mais lenta, ela é numa velocidade menor, né? Ou seja, isso é causado geralmente por uma hipoatividade uterina e é chamado de fase ativa prolongada, tá bom? Uma outra distócia de dilatação possível é a parada secundária da dilatação. Veja que a gente está falando de uma parada. Então, apesar das minhas contrações adequadas, eu tenho ausência de progressão da dilatação em 2 exames sucessivos com intervalo de pelo menos 2 horas. Por que isso acontece? Geralmente por uma desproporção cefalopélvica, que na maioria das vezes é relativa, é secundária a uma deflexão ou uma variedade de posição transversa ou posterior, e que eventualmente é passível de correção. Como? Com posturas verticalizadas, com alívio da dor, com amniotomia. Mas como eu tenho contrações adequadas, prescrever ocitocina, a princípio, não é adequado, não é a primeira conduta aqui. Tudo bem? Então, isso é uma coisa para a gente ter em mente. Então, a gente começa a entender como a gente faz o diagnóstico no partograma e que as condutas, elas têm que levar em consideração o que está acontecendo com aquela paciente, não só no que diz respeito à dilatação e à descida, mas também que a dilatação e a descida, muitas vezes,
ela é o resultado de como que está essa contratilidade. Então, eu preciso avaliar essas duas coisas no partograma, certo? E o que eu vou ver no partograma tradicional quando estou diante de uma parada secundária da dilatação? Eu vejo exatamente isso. Não tem progressão da dilatação com 2 exames sucessivos separados por 2 horas de intervalo, apesar das contrações adequadas. Então, é fundamental que eu não analise só esse pedaço do partograma, que é o que está representado aqui, mas que eu analise também a relação desta progressão de dilatação e de descida com a contratilidade uterina, tá? Então, não se esqueçam disso, isso é muito importante para a gente poder analisar corretamente esses traçados. Bom, aqui eu trago para vocês uma situação um pouquinho diferente. Embora quando a gente olhe aqui a parte da dilatação, a gente veja que por 2 horas de diferença a gente tem a mesma manutenção. Então, ó, aqui, ó, passou 1 hora. Daqui para cá, mais 1 hora. Então, entre esta dilatação e essa, eu tenho 2 horas de diferença mantendo a mesma dilatação, sem progressão. Eu poderia parar e pensar assim, nossa, é uma parada secundária da dilatação. Mas veja, a gente já definiu que a parada secundária da dilatação é essa parada da dilatação, apesar das contrações eficientes. Olha o que acontece quando eu olho as contrações aqui. Elas não estão eficientes, né? Ou seja, a minha dilatação parou de progredir por conta de uma hipoatividade, de uma distócia funcional. Então, aqui eu não posso chamar de parada secundária da dilatação, porque na verdade parou de dilatar porque eu não estou tendo a contratilidade adequada. Então, aqui eu chamo de distócia funcional por hipoatividade. Deu para entender a diferença? Uma outra forma de distócia funcional que tem a distócia por hiperatividade uterina é o parto tactóxico ou precipitado. Geralmente esse é um diagnóstico retrospectivo, mas por definição eu entendo que eu tenho um parto tactóxico ou precipitado quando a duração total da fase ativa do expulsivo é menor ou igual a 4 horas. Tem um asterisco aqui porque por alguns autores essa definição é de até 3 horas, tá? Qual que é a principal causa aqui? É o uso inadvertido de ocitocina. Então, a forma de eu corrigir isso é suspender a ocitocina. Mas, além disso, a gente já conversou também que existem consequências para o binômio desse parto muito rápido. A gente olha e fala assim, nossa, que bênção, né? Um parto acelerado. Não, não é. Parto exageradamente rápido traz consequências para a mãe e para o feto. Então, a gente tem maior risco de hemorragia puerperal, seja por atonia uterina, seja por lacerações de trajeto e também de sofrimento fetal agudo, além de tocotraumatismo. Então, lembra da importância aí de fazer a vigilância desse recém-nascido, a equipe da ANEL, pensando aí em maior possibilidade de hemorragia intracraniana mesmo por conta desse excesso de atividade uterina empurrando esse fetinho com força contra a pelve óssea. Então, olha o que a gente vê aqui. A gente vê que em 1, 2, 3 horas acabou esse parto, praticamente está nascido, né? Então, eu chamo de parto tactóxico e tenho que entender que isso é a consequência de uma distócia funcional por hiperatividade. Então, eu tenho um excesso de atividade uterina fazendo com que essa dilatação e essa progressão, essa descida do feto ocorra numa velocidade muito mais rápida do que a esperada, com todas as consequências que a gente acabou de ver disso. Agora que a gente falou então das distócias de dilatação, vamos conversar sobre as distócias de descida ou de expulsivo, ou seja, são aquelas que são diagnosticadas após a dilatação completa, de 10 centímetros, e que estão, portanto, relacionadas à velocidade de descida, de progressão do feto no trajeto durante esse expulsivo. Então, a primeira que a gente vai falar é o período expulsivo prolongado. Então, aqui eu tenho uma descida progressiva, porém numa velocidade menor do que a esperada, para a paridade e para as condições da paciente. Então, eu posso falar que é o expulsivo prolongado quando eu não tenho a expulsão fetal dentro desses limites. E aí, os limites vão variar de acordo com a presença ou não de analgesia e com o fato dessa gestante ser uma nulípara ou uma multípara. Então, o parto mais rápido que eu teria de expulsivo seria aquela multípara sem analgesia, que o meu limite seria de 1 hora. Uma nulípara sem analgesia, esse limite seria de 2 horas, igual ao de uma multípara com analgesia. E aí, uma nulípara com analgesia, esse limite seria de 3 horas.
Então, a gente tem que ter ideia desses limites aqui para a gente entender se esse período expulsivo está prolongado ou não. E a causa desse prolongamento são contrações insuficientes também. Como é que eu corrijo, então? Com posturas verticalizadas, uso de ocitocina, amniotomia. E se não houver melhora, a depender das condições desta avaliação, eu posso utilizar um parto vaginal assistido, ou um fórceps, ou um vácuo extrator. É claro que eu tenho que respeitar todas as condições obrigatórias para poder fazer esse parto assistido. Combinado? E o que a gente vai ver no partograma? Então, eu vou ver que a duração do expulsivo, ou seja, aqui tem início expulsivo, porque eu atingi a dilatação máxima de 10 centímetros. Então, a duração do expulsivo é maior do que aqueles limites que a gente acabou de conversar. E aí, eu vou ter que avaliar este caso clínico. Quem é essa paciente, se ela já teve algum parto ou não, se ela recebeu analgesia ou não. Dessa forma, eu entendo que este expulsivo prolongado, uma vez que esses critérios são ultrapassados, resulta de uma ineficácia dessa contratilidade uterina. Então, geralmente, eu tenho contrações insuficientes para empurrar este fetinho aí ao longo desse trajeto, ao longo desse canal. A outra possibilidade de distócia de descida ou de expulsivo que a gente tem é uma parada secundária da descida. Então, eu tenho, em 2 exames sucessivos, com intervalo de pelo menos 1 hora de diferença entre eles, a mesma altura de apresentação. Então, eu não tenho progressão dessa descida. A causa aqui geralmente é desproporção cefalopélvica. De que forma eu posso tentar corrigir? Através de posturas verticalizadas, amniotomia, eventualmente alguma rotação manual, porque eu posso ter uma desproporção causada ali por uma dificuldade de adaptação deste fetinho nesse trajeto, né? Porém, quando é uma desproporção verdadeira, essas medidas não vão resolver, esse fetinho não vai conseguir progredir, tudo bem? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu estou no período expulsivo e que o fetinho estacionou no mesmo plano de Deli, mostrando que não teve uma progressão, diferente do expulsivo prolongado, em que essa progressão é mais lenta, mas ela acontece. Aqui não, aqui eu tenho uma interrupção dessa descida, né? Em 2 exames consecutivos com intervalo de pelo menos 1 hora. A isso eu chamo de parada secundária da descida. Deu para entender? O que eu quero que vocês levem dessa nossa conversa? Primeiro, a gente precisa entender a evolução normal de um trabalho de parto. E por entender, significa encarar que a gente tem muito mais flexibilidade em relação ao tempo de duração de cada período clínico do parto. Tá? Então, a gente, mesmo tendo essas referências, mesmo tendo essa forma de fazer o diagnóstico no partograma, a gente tem que ter isso em mente, né? Para na hora de tomar a conduta mais adequada naquela situação para aquela paciente. É importante que a gente esteja atento à progressão fetal, a descida, a rotação, porque às vezes a gente pode ter uma dificuldade aí, não por uma desproporção verdadeira, mas por uma questão de posição, de variedade de posição ou de situação fetal, né? É importante que a gente saiba reconhecer as anormalidades no partograma, seja o partograma tradicional, que é o que a gente acabou de conversar, que tem essas formas todas de fazer esse diagnóstico dessas distócias, e que é importante, a gente tem que guardar isso, tem que entender o racional para fazermos esse diagnóstico, seja através do guia de cuidado ao parto da OMS, que aí vai permitir, através da identificação daqueles alertas durante toda a assistência, que a gente vá adequando a conduta, tomando decisões para que a gente consiga corrigir aquilo que pode ser corrigível, né? É importante também o adequado monitoramento do bem-estar materno e fetal, porque esse é um ponto fundamental para a gente continuar acompanhando esse parto. E entender que medidas que a gente pode tomar para corrigir eventuais anormalidades, certo? Então, eu finalizo aqui a nossa conversa trazendo mais uma vez a informação de que eu usei essas referências para montar esse material e usei as 2 edições do tratado justamente para poder contemplar o tradicional, que é aquilo que a gente acaba utilizando ainda em muitas maternidades, e já as modificações sugeridas aí pela OMS. Eu sinceramente espero ter trazido mais luz do que pânico para vocês, ponderando aí, trazendo o tradicional, mas ponderando algumas coisas que são importantes da gente considerar diante dos novos conhecimentos a respeito da fisiologia de parto. Espero que vocês estejam tranquilos e dispostos a conversar mais e mais sobre o assunto, porque eu sei que dúvidas surgirão
e aí a gente vai ter a oportunidade de ir resolvendo cada uma delas juntos, tá bom? Obrigada de novo por ficarem comigo mais uma vez, é sempre um prazer e de coração espero que vocês estejam mais em paz com esse assunto a partir de agora, tá bom? Um grande beijo para vocês, aproveitem para descansar um pouquinho agora.